está no ar mais um programa Mulher Protagonista. Esse programa que recebe mulheres que são referências em suas áreas de atuação. E aqui ao meu lado, a Thaís Vieira, publicitária e sommelier. Seja bem-vinda, muito Thaís. Muito prazer, obrigada pelo convite. Imagina. E lá na ponta, a Luana Roloff. Isso. Psicopedagoga. Seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Então, nós vamos falar aqui sobre, dentre outros assuntos, nosso foco principal é sobre diversidade nas organizações, diversidade no empreendedorismo, no protagonismo. Só que antes eu gostaria de saber um pouco mais sobre vocês, sobre a área de vocês, sobre o negócio. Pode ser por você, Thaís? Pode sim. Então, a minha formação é publicidade, eu tenho mestrado em design e há mais de cerca de 12 anos eu sou professora acadêmica, né? Professora universitária, trabalho então nessas duas áreas. E desde 2017, então, eu venho trabalhando também no mundo do vinho, como sommelier, né? Eu fiz o curso sommelier na ABS e desde então, aos pouquinhos, eu estou adentrando deste novo universo paralelo à minha vida acadêmica. Que interessante, vida acadêmica, publicitária e sommelier. É, né? Tudo que é bom. Muito bom. É multitarefa. Multitarefa. Eu esqueci de dizer que eu sou geminiana, claro, né? Então, sim. Isso hoje no Isso currículo é muito importante. Perfeito. E você, Luana? Então, vamos começar pelo currículo. Eu sou escorpiana. Eu não consigo me aquietar nunca. Também trabalho na área da educação. Eu comecei na área do magistério. E um pouquinho na contramão, eu trabalhei desde os pequenininhos. Trabalhei com os pequenininhos, trabalhei com fundamental, trabalhei com o ensino médio, com a formação de professores, com a graduação de pedagogia e das licenciaturas no geral. E aí eu entrei na área de inclusão, que é a área que eu atuo hoje em dia, que é a parte clínica da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. E basicamente a minha vida é estar aí com as crianças, acolher as famílias e passar o dia na função, né, com eles. É o que eu faço há uns 16 anos. E eu não me canso de fazer. Nossa, 16 anos, quantos anos você tem? Eu comecei muito Ela começou com 10. Você começou com 10, não, com 8. Não, a carinha engana, mas o corpinho não mente. Não, mas eu comecei bem novinha mesmo. Inclusive, essa semana eu achei meu primeiro contrato de estágio. Mostrei para minha prof meu contrato de estágio do CIE, que ele foi feito à máquina de escrever, tá lá bonitinho. Meu primeiro contratinho de estágio, que eu ganhava uma merreca, mas ali já despertou essa coisa. Mas era simbólico aquilo, né? Nossa, e era um baita salário, porque na época, né, eu era novinha, eu queria trabalhar, e isso foi o que despertou, assim, que eu acho que eu segui um pouco dos passos da família também, que todo mundo trabalha cedo, todo mundo se sustenta, todo mundo vai à luta, bom, né? Todo mundo, homens e mulheres? Homens e mulheres. Também. Todo mundo. Só tem uma professora na minha família, que é minha tia, né? Eu segui esse caminho, a minha irmã é da educação física, mas de professora mesmo, só a minha tia e eu. Então, o resto é parte de empreendedorismo, enfim, gerenciar empresas no geral, mas na parte de educação somos só nós duas. Interessante. Da área da educação, ambas. Eu sou professora do SENAC. Que legal. Então, somos três da área. Somos três. Realmente, a docência e a educação é uma coisa que eu acredito que a cura, talvez, assim, uma das soluções é a área da educação. Acredito muito nisso. E realmente é o que permeia, inclusive, todas as nossas áreas da nossa vida, acredito eu, quem ama educa. Então, a gente educa sempre uma forma de ensinar, com carinho, um acolhimento. A gente tem que ter a vocação para isso, tem que ter essa vocação. Né? E todas as profissões passam pela gente, né? Exatamente. E pensando nisso, a questão das profissões da diversidade hoje, dentro das organizações, das empresas, e sim, também no empreendedorismo e hoje no protagonismo. Ao ver de vocês, como é que está sendo trabalhado essa diversidade? Colocamos a mulher lá no meio da diversidade, certo? Talvez não deveria mais estar lá. Precisa ainda estar. Qual a visão de vocês em relação a isso? Vocês, enquanto empreendedoras, que são da vida de vocês, enquanto protagonistas, qual a visão de vocês em relação a isso? Vai. Thaís, pode ser que você... Acho que podemos juntas falar, né? Claro. Afinal, nós somos três protagonistas aqui, né? Acho que a gente, mais do que um direito, a gente tem um dever, né? Até com todas as outras mulheres que já passaram por essa sociedade, por essa vida, de sermos protagonistas da nossa história, da nossa profissão. Olhando para trás, eu acho que hoje a mulher, tu estavas falando antes que teu filho foi a motivação, né, para tu começares. A mulher, ela hoje quer ser mãe, ela quer ser do lar, mas ela também quer ser
do mercado, é uma realização, não é mais uma necessidade apenas, né? Eu acredito que até essa expressão de ser do lar, hoje em dia é mais essa questão de eu sou do lar, o lar é meu. É meu. Ele me Exato. pertence, eu consigo gerenciar isso e não só a parte de manter. Antes eu conseguia manter o meu lar, a gente fazia a parte de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente gerencia o lar, né? Eu gerencio o meu lar sozinha. Sim, exato. Somos meu filho e eu. Então eu sou uma do lar, né? Sim. Eu que levo sustento, eu que faço comida, eu que limpo, eu que gerencio o lar. Então eu sou uma do lar com muito orgulho, né? E é um papel diferente, a gente assume um papel diferente disso, né? Ali na prática mesmo. E eu acho que a gente ainda tem muito caminho a percorrer. Coincidentemente, essa semana lá no meu Instagram eu fiz um post motivando as mulheres a elogiar o trabalho das suas colegas, a curtir, a compartilhar, porque eu vou chamar de cooperativismo, né, feminino. Claro. Isso é tão importante, principalmente quando tu está iniciando um negócio, porque a mulher ela tem muito aquilo de pensar muito, ai, será que eu faço? Será que vai dar certo? Mas não é a situação ideal. Quando tu está cercada de outras mulheres que sabem o que tu estás passando, que também já passaram ou passam por aquilo, e que te dão aquele apoio, nossa, já é um passo para tu realizar o que tu precisa, o que tu queres, É uma motivação, tu ver alguém que é igual a você, realizando, né? E te motivando aí sempre junto. Porque às vezes tu tá num ambiente que são só homens, e aí tu encontra esse espelho para poder te motivar a fazer mais, né? Exatamente. Bem isso. E é difícil, né? E realmente a gente fala de, sim, as mulheres motivarem umas às outras, mas é algo difícil. É difícil. Porque existe essa questão que a gente já falou também em outros programas da competitividade feminina. A gente fala muito hoje sororidade, certo? Aham. É legal, é linda essa palavra, acredito, porque eu procuro executar isso todos os dias na minha vida, como um propósito. Mas eu percebo que isso é uma coisa um pouco sofrida ainda para algumas. Que talvez seja por conta justamente dessa procura desse espaço na diversidade, de precisar se sobressair em cima de outras que até poderiam ser, enfim, mais parceiras e companheiras. Eu acho que uma realidade hoje é a gente pensar que o que eu faço não exclui o talento do que a outra faz, né? A gente pode ter daqui a pouco a mesma profissão, trabalhar na mesma atividade e uma completar o que é o serviço da outra, né? Eu vejo muito isso na minha prática. Eu brinco com as pessoas que meu sonho de princesa, quando eu comecei na clínica 10 anos atrás, era ter um espaço com multiprofissionais. Era o que eu queria. A minha área, ela tem uma parte dos estudos da psicologia, ela tem uma parte dos estudos da pedagogia, mas ela não vence sozinha. E a gente tem que entender isso. Isso foi um amadurecimento meu. No início da carreira, eu até pensava, às vezes, mas ele tem algumas questões de aprendizagem, tem algumas questões afetivas ali, mas eu vou dar conta. E tinha aquele receio e foi um amadurecimento e eu ganhei muito com isso. Hoje em dia, eu tenho uma colega que é da psicologia e hoje mesmo aconteceu. Ligou um ex-paciente, vamos, não é um caso meu, eu posso ajudar ele de outra forma e ela pode me ajudar no meu dia a dia. Então, quando eu tenho um caso nas minhas mãos em que eu vejo que eu não vou dar conta, não tenho mais aquela dor de repassar para um colega. Eu vejo ela como um alicerce. Ela vai ajudar o meu trabalho a surtir efeito. Então, é uma colaboração, né? Exatamente. Tem espaço para todo mundo e a gente se fortalece. Não tem, mas é um amadurecimento e dói muito no início. Dói muito. Requer amadurecimento, tu chegar porque num primeiro tu tem que limite. aceitar, bom, esses são os meus limites. Exatamente, porque tu tá percebendo que tu chegou onde tu não dá conta. E não dar conta não é ruim. A gente percebe que a gente não dá conta e o que a gente faz com essa informação, né? Eu não dou conta, o que eu vou fazer? Eu vou aprender mais, eu vou chamar alguém para me ajudar, eu vou, para início de conversa, reconhecer que eu não dou conta. Isso. E não me desesperar com isso, usar isso como alicerce para conseguir ir adiante, né? Exatamente. Isso tem que ser, que foi o que me aconteceu, tá? E agora? Não dou conta da minha vida, não consigo. Conta, isso, aproveitando aqui, já conta como é que foi a situação. Você começou a falar nos bastidores, a gente conversa muito nos bastidores. Muito, tem outro programa nos bastidores, certo? Backstage. Backstage, isso. Acontece muita coisa, a gente conversa sobre muita coisa. E ela falou sobre isso. Como é que foi essa transição para você? Você falou que começou do final. Avesso. Do avesso. Como é que é começar do avesso? A minha vida ela foi do avesso porque as pessoas geralmente param de trabalhar. A gente vê isso muito nas mulheres. Eu paro de trabalhar porque eu tenho um filho.
Eu tive um filho literalmente da noite pro dia. O meu filho é um filho por adoção e eu não sabia que ele viria para mim até um dia antes dele aparecer. Então eu virei mãe em 24 horas, literalmente. Quando ele foi lá para casa, eu não tinha cama, eu não tinha onde colocar ele, não tinha nada. Mas eu queria muito esse filho. E ele foi para lá e a minha vida mudou de ponta cabeça. Quem tem filho, quem trabalha sabe como é. Virou de ponta cabeça e eu trabalhava numa escola que exigia que eu ficasse até às 10h30 da noite. Quando tinha algum evento era até às 11h30 da noite. Era para ser das 2h às 10h30, mas às vezes acabava sendo do meio-dia, às vezes acabava sendo das 8h da manhã. E quem cuidava do meu filho era a minha mãe. E em função de um problema de saúde, meu pai também estava debilitado e minha mãe cuidava dos dois. E aí eu cheguei naquele momento em que eu acabei de dizer que eu não dei conta. E o que eu fiz com essa informação? Usei ela ali de base. Não, peraí, a gente vai para algum lugar, a gente precisa ir para algum lugar. Sim. E aí eu consegui, então, assumir de vez o meu consultório, que eu já tinha 10 anos e que estava meio de escanteio. Assumi de vez, abri o meu negócio, ampliei a minha equipe, ampliei as minhas atividades, abri um contraturno escolar junto também, equipe multiprofissional. Isso serviu de pontapé para que eu conseguisse de vez alçar voo, né? Foi o contrário do que geralmente acontece. Sim. E contar isso para as pessoas é importante, né? O que é o contrário, né? O que é o do avesso? Isso também a gente pode, né? E eu contei com amigas minhas que sentaram e na hora que eu chorei, que eu disse que não ia dar, elas disseram, vai que tu consegue. Sempre deu conta, respira e se tu não der conta, a gente tá aqui. Ótimo. A gente está aqui para te ajudar. Porque tu recebeu o apoio que tu precisava. Porque às vezes as pessoas não têm esse apoio. E tudo bem se tu não consegue fazer tudo. Porque nós mulheres, a gente tem essa coisa da multitarefa, das áreas. Mas eu acredito que quando a gente consegue dar conta, tem a ver com o nosso propósito. O que a gente acredita? Nosso propósito. E a mulher, quando tem um propósito, ela encontra uma força de leoa, né? Exatamente, para conseguir. Inclusive, eu sou leonina. Só para complementar aqui. A gente vai continuar aqui nosso bate-papo, conteúdo super produtivo, riquíssimo. Daqui a pouco mais, na volta do intervalo. Até daqui a pouquinho. As Assembleias 2020 da Sicredi Pioneira já estão acontecendo. Venha contribuir e fazer parte da construção de um futuro melhor. Todos deveriam ir, né, para saber certo como funciona e poder votar e dar a sua opinião. A gente sempre participa de todas as assembleias. Muito importante a transparência que a gente tem com o Sicredi. Sua presença é muito importante. Vamos juntos fortalecer o desenvolvimento de nossa região. Acesse sicredi.com.br/assembleias e confirme sua presença. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Olá, estamos de volta para mais um programa Mulher Protagonista, que recebe mulheres que são referências em suas áreas de atuação. Aqui ao meu lado, Thaís Vieira, que é publicitária e sommelier, e lá na ponta, Luana Roloff, psicopedagoga. Isso, é tudo difícil, né? Sobrenome, profissão, tudo difícil. Nós estávamos falando aqui sobre como é que a gente lida no meio de... Porque mulheres, a gente tem o hábito de ter várias coisas ao mesmo tempo. Você começou o inverso, viu que sua carreira enquanto empreendedora estava degringolando, daí você conseguiu reverter, teve esse apoio. E eu gostaria de ver de você agora, Thaís. Como é que tem sido isso, essa passagem, ou não teve passagem publicitária assim, no horário, é professora à noite, é sommelier. Aliás, essa área de sommelier está tendo muitas mulheres, inclusive desde o ano passado. Foi criada uma confraria, inclusive, que comentei antes. Bem legal. Confraria
da Mulher Sommelier. Isso, acho que é esse o nome, esse é o se eu nome. não me engano. Inclusive, bem interessante. Estão crescendo, estão Como cada é que vez é mais. Assim, começando do começo, né? Então, minha primeira graduação foi Publicidade e Propaganda e logo em seguida eu sempre soube que eu queria ser professora universitária. A docência sempre foi uma coisa que me realizou. Eu me sinto muito feliz, sabe? Quando a gente encontra o lugar onde a gente diz, olha, é aqui que eu tenho que estar, né? Então, a sala de aula é o meu lugar. E fui fazer depois o meu mestrado em design, tudo isso já trabalhando na área. Então, muito cedo eu alcancei a minha carreira acadêmica, né? Aí chegou uma hora, eu também tive uma reviravolta, eu perdi minha mãe, né, por um câncer. E aí a gente começa a questionar algumas coisas, eu estava com 36 anos na época, a gente começa a questionar, nossa, quem sabe agora chegou o momento de, além do trabalho, eu fazer uma coisa que me desse também prazer, fazer por mim. Eu sempre amei o meu trabalho, mas eu queria um novo colorido para minha vida. Eu brinco até que eu fui buscar uma cor tinta para minha vida, né? Um branco, um rosé, né? Então, em 2017, eu ingressei no curso profissional de sommelier, que começou como um hobby, porque eu sempre fui apaixonada por vinhos. Na minha família a gente gosta, eu e meu pai a gente tem esse ritual do vinho, né? Meu marido também. E aí eu comecei a receber tanto apoio das pessoas, das mulheres também, assim, porque quando a gente começa, olha, principalmente para quem vem numa carreira acadêmica e sabe assim tudo que tu precisa provar no mundo acadêmico, eu dizia, nossa, eu vou precisar construir tudo de novo, mas está sendo tão leve, está sendo tão gostoso porque é de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, menos cobrada, talvez porque é uma profissão paralela a outra, né? E eu tenho recebido tanto carinho e tanto retorno, assim, porque até tu achar a tua identidade, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Tu achar a tua identidade como profissional, então perpassa pela questão da mulher também, tu ter uma sensibilidade para pensar, bom, entre tantas sommeliers, entre tantos publicitários, entre tantos psicopedagogos, qual é a minha identidade? Né? Entre tantos jornalistas, como que eu sou, como é que eu vou me apresentar? Por isso que eu acho que as mulheres elas têm que se unir, porque uma complementa com a sua identidade o que a outra não tem e vice-versa. Né? Então, essa coisa de não concorrer e sim de se envolver, de se abraçar. E aí, uma rede, né, de apoio. Uma rede de apoio, uma rede né? de apoio. Então, e aí desde então eu criei o Amor Líquido, que é esse meu Instagram de vinhos, que começou também como uma forma, né? Toda professora quer, tudo aquilo que aprende, ela quer expor para as outras pessoas aprenderem também. E hoje está virando curso, consultoria, participação em espaços assim, com pessoas legais. Eu gosto disso, é isso que me motiva, né? Então, eu acho que a pergunta é essa, né? O que te motiva? Qual é o teu objetivo? O que te motiva? Exatamente. Para te sair do lugar é isso. Tem que ter o brilho no olho, né? Se tu tá ali naquela zona de conforto, tu não vai para lugar nenhum. Exatamente. É o que eu costumo dizer, assim, no momento que você chega num lugar, um trabalho, ou, por exemplo, faz uma apresentação, palestra que a gente realiza, programa, o dia que você não sentir aquela friozinho na barriga, então você deixa disso e faz qualquer outra coisa. Porque você vai estar sempre assim, um pouquinho, sabe, ansioso, uma ansiedade que te funciona. Né? Isso, que é saudável. Isso que tem que... Quando tu não sentir mais isso, sabe, não muda. Tem mais graça. Que daí os meus alunos de oratória, de dicção que eu passo, mais, eu tô um pouquinho nervosa, assim, que bom, isso. Bom. É isso, sim, é isso. É o senso de responsabilidade, exato. Né? E se você não tiver isso, aí que vai ter um problema. Realmente. Então, é isso que a gente trabalha muito nas pessoas, que é o propósito, que daí eu costumo dizer. É a motivação, que é o propósito. No meio do propósito, eu realizo atividades que vão ao encontro daquilo que eu quero realizar. Enquanto a gente transformação, de inspiração para as pessoas. Por meio, o que eu utilizo para fazer isso? O programa, o projeto, as minhas aulas. Isso eu realizo o meu propósito. Aí sim. E tem que fazer sentido pra gente. Com certeza, né? senão É isso vale que a eu pena. digo, eu tô aqui pelo quê? É isso que nos dá o brilho no olhar, a vontade de querer fazer trocas. E tu vê, nós três nos reunimos aqui, são 3 pessoas que gostam de fazer trocas, que gostam de
de contar para os outros aquilo que está aprendendo, que aprendeu, né? E quando a gente vibra nessa frequência, assim, que tu faz a coisa que tu gosta, tu frequenta aqueles lugares, tu envolve as pessoas, tu vai atrair cada vez mais pessoas que vibrem nessa mesma frequência que tu. A gente acaba conhecendo, indicando alguém, indo aos lugares e conhecendo gente que tem muito a acrescentar no teu dia a dia. E que tu pensa, poxa vida, como eu fiquei um tempão sem conhecer essas pessoas, né? Sim. Porque a gente ficou um tempão preso numa bolha, sem frequentar os lugares que a gente queria, sem fazer as coisas que a gente gostava de fazer. Isso faz parte também. E eu acho que a mulher também tem que romper um pouco isso, porque nós, aquilo de, muitas vezes, até pela criação, ou mesmo pela cultura, a gente tende, se a gente não se cuida, a gente tende a, vou ficar aqui no cantinho, né? Ai, deixa que eu vou ficar aqui atrás das cortinas. Não, a gente tem que ser protagonista mesmo, a gente tem que ser mais, tem que aparecer mais. Tem que ser bem exibido, né? Tem a gente tem que fazer as coisas mas e não mostrar pros na outros criação que a da gente gente, não seja exibida, não faz assim, né? A gente, muitas vezes, né, era confundida essa coisa de tu se mostrar com um exibicionismo fútil, né? Isso. Por isso que muitas são um pouco mais isso, se eu me valorizar, se eu mostrar realmente que eu sei fazer de uma forma legal, que contribua, não, porque tu tá se exibindo. Não, você tá realmente mostrando que você sabe fazer, que você é autoconfiante. Exato. Por isso que tem tantas pessoas hoje em dia inseguras, as mulheres que não acreditam no seu potencial, não acreditam no seu potencial. E tem tanta coisa, tanto curso, tanta forma daquilo que tu não tem certeza se tu sabe, de tu desenvolver, que uma pessoa dizer que sabe tudo hoje é uma pessoa que não está falando a verdade, né? Então, assim, se a gente for esperar saber tudo, dar conta de tudo, a gente não sai do lugar, né? Mas quando a gente tem, assim, pessoas com a gente, nos colocando para frente, a coisa acontece, né? Não, e passa tão rápido aqui, né? Porque o conteúdo é tão bom. E justamente isso, assim, a gente não quer largar, sabe? A gente não quer terminar o programa. Não, eu quero elas pra mim pra sempre. As minhas novas amiguinhas. Novas amigas. Mas é Best isso, friends né? forever. A gente tem que correr pros lugares que a gente se sente bem. Claro. Reconhecer isso e voltar e manter essa rede aí. Indicar, né? Eu acho muito legal, muito legal. Isso que eu gostaria de saber para vocês agora mandarem a mensagem de vocês ali para aquela câmera ali da mensagem que a gente chama e passar os contatos do de meio? vocês. Isso, essa aqui da ponta. Ó, essa aqui da ponta aqui. É que são muitas câmeras, gente. São muitas câmeras. Eu ainda não estou tem problema. Passar a sua mensagem, cada um passa a sua mensagem. E como é que as pessoas conseguem te acessar para saber um pouco mais da Thaís, para saber um pouco mais da Luana? Vai, Thaís. Então vocês me encontram muito facilmente pelo Instagram. Eu sempre falo do Instagram, porque eu também estou no Facebook. Mas no Instagram vocês me encontram pelo Amor Líquido, então é Amor Líquido _Wine Lovers, de amantes dos vinhos, né? Ou então @Thaís Vieira também, vocês me encontram por lá. Sou uma pessoa que adoro conversar com as pessoas, fazer trocas, me chamem para cursos, consultorias. O meu propósito com o vinho é aproximar as pessoas do vinho, isso é muito importante dizer, não aquelas que já são sabedoras do vinho. Eu quero que as pessoas que têm vontade de aprender, vontade de ampliar o seu paladar para o vinho, os meus cursos são dedicados a essas pessoas. Então, casais, grupo de amigos, enfim, cursos, esse tipo de coisa. Tomara que eu encontre vocês por lá. Eu quero agradecer o convite e quero reforçar, então, que a ideia é a gente formar uma rede de trabalho, que vocês tenham quem contar, como eu tive com quem contar. Me coloco à disposição, procurei no Facebook e no Instagram, é Pensar em Movimento, o nome do espaço. Sempre foi, a marca seguiu a mesma que era 10 anos atrás já. Procurem no Instagram, Facebook. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, vou passar o meu WhatsApp, que está em todas as mídias também. É 051 984 13 8698. Luana Roloff, bem simples ali. Vocês vão ver como que chama a linhazinha embaixo da gente, que aparece ali. Vai aparecer ali na linhazinha embaixo da gente. Isso é bom, posso passar o meu. E vocês não estão sozinhos, né? Por favor, se eu não tivesse com quem contar, não tivesse mulheres ao meu redor que me disseram que ia dar certo, que vai dar certo, eu não sei onde eu estaria, né? Então, contem conosco. É verdade. Então, o meu WhatsApp, boa. Teu WhatsApp é boa, né? Boa. É 519-8123-5799.
Muito obrigado, maravilhosas. Obrigada pelo Nós que conteúdo. agradecemos, foi muito bom. Muito bom. Imagina, eu que agradeço. E nós que assistimos também. Muito Adorei. obrigada, sejam sempre bem-vindas aqui ao programa. E vocês que nos assistiram, mulheres protagonistas e homens também, por que não protagonistas, esse conteúdo riquíssimo com essas mulheres que tomam rédeas, né, que tomam realmente ação em suas ideias. Não esqueçam que ideias são somente ideias se não tivermos ação para realizá-las. Então, protagonize a vida de vocês. Siga a gente nas redes sociais, pelo Facebook e Instagram, Projeto Mulher Protagonista, também pelo site projetomulherprotagonista.com.br e saiba mais dos nossos eventos, dos nossos talks, inclusive o que acontece agora dia 19 de março, lá em Porto Alegre, no Salão do Jornal do Comércio, que é o grande parceiro também, junto com a Vale TV, e aí que é a nossa grande divulgadora desse propósito. Então, fiquem bem e tenham uma ótima experiência. Até mais.